Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão gostando da nossa série de vídeos sobre o milagre do Samuelito? E aí, estão gostando de conhecer esse personagem super especial? Eu espero muito que sim. Bom, hoje nós teremos mais um capítulo com uma atividade mega especial para vocês. Vocês estão fazendo as atividades que nós estamos passando para vocês? Se você fizer, não esquece de mandar para a gente, tá bom? No nosso Instagram, no Facebook da nossa igreja ou pelo WhatsApp para a pessoa que te enviou essa aula, tá bom? Espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Vamos lá? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Bom, como vocês já sabem e aprenderam na última aula, o pai de Samuelito ficou muito doente. E aí, será que o Samuelito vai conseguir falar de Jesus para ele? Vamos descobrir então na aula de hoje. Bom, depois que o pai de Samuelito ficou muito doente e que ele orou pedindo para Deus para ter forças, para Deus ajudá-lo a falar de Jesus para seu pai, o pai dele continuou no hospital durante muitos dias. E para conseguir manter a casa e cuidar de todos os gastos que um doente tem, a mãe do Samuelito precisou pegar um pouco do dinheiro que ficava no vaso da escola, que era o vaso que o Samuelito tem, que ele juntava o dinheiro para conseguir estudar. Só que tinham muitos gastos. Os vizinhos ajudavam, as pessoas ajudavam, mas ainda assim eram muitas coisas que precisavam comprar para que o pai do Samuelito ficasse bem novamente. E então, Samuelito se viu numa situação difícil. Ele percebeu que com um pai doente, talvez o sonho de ir para a escola estava um pouco mais distante. Mas enfim, ele continuou, não desistiu e ele sempre quis encontrar de novo a missionária para terminar de ouvir a história. E tudo que ele ouvia, na verdade, daquele cego que ficava com ele, lembra? Era que, na verdade, o pai dele só estava naquela situação porque ele aceitou a Jesus em seu coração. E muitas vezes ele ia para trás da casa onde ele teve sua experiência com Jesus para poder orar. E era levado pelo Espírito Santo para contar a Deus a sua mágoa, a tristeza que estava no coração dele. E então, depois de muitos dias, ele sempre ia no ponto de ônibus para engraxar os sapatos das pessoas que passavam por lá, ganhar o dinheiro dele e tentar encontrar a missionária. Um belo dia, ele encontra com a missionária, mas não foi no ponto de ônibus, foi no caminho para a sua casa. Quando ele viu a missionária vindo, sabe o que ele fez? Foi falar com ela? Se escondeu? Ele se escondeu, porque ele ficou com medo que sua mãe visse que eles estavam falando com a missionária. Então, quando ele foi para o esconderijo dele, ele viu que, na verdade, a missionária estava indo na casa dele. Aí, quando ela chegou na casa dele, na porta da casa dele, disse para a mãe dele assim: "Buenos dias, senhora." E a mãe dele mal respondeu assim, porque ela não confiava nos estrangeiros. A missionária falou que tinha ouvido falar, né, que o pai de Samuelito tinha sofrido um acidente, o marido dela tinha sofrido um acidente, e veio trazer a simpatia dela e perguntar se não podia ajudar em alguma coisa. E sabe o que aconteceu? A mãe do Samuelito convidou a missionária para entrar. Quando então Samuelito viu que a missionária tinha entrado em sua casa, ele foi e entrou assim um pouco de medo, assim, temeroso. E ele foi, cumprimentou a missionária com a cabeça, estendeu a mão para ela. E então a missionária disse para a mãe de Samuelito: "Nossa, eu já conheço seu filho. Eu encontrei com ele por 2 vezes.
A primeira foi no ponto de ônibus e a segunda quando ele estava vendendo lagartos. Então, a mãe do Samuelito deu uma olhada assim para a missionária de surpresa e de raiva, e o Samuelito ficou com medo da reação da mãe dele. A mãe dele olhou para a missionária e depois olhou para ele, e então o Samuelito já falou: "Mãe, não tem nada a ver, tipo, fica tranquila, ela é uma moça bondosa, ela é muito bondosa, fica tranquila." E então a missionária foi e falou: "Bom, se a senhora está pensando que eu ensinei alguma coisa de errado, de ruim, para o seu filho, me deixe então contar a mesma história que eu contei para o seu filho e para a senhora. E então, se a senhora achar que tem alguma coisa de errado, de ruim nisso tudo, eu vou embora e nunca mais volto." Aí o Samuelito ficou olhando para a mãe, como se estivesse implorando para que a mãe ouvisse aquilo que a missionária tinha para dizer. E então, sabe o que a mãe dele respondeu? "Tudo bem, pode contar a história." Aí então, a mãe do Samuelito ouviu a história que a missionária tinha para contar. E o Samuelito ficou super animado, ele estava muito empolgado com a situação, porque ele já tinha ouvido a história. Então eles sentaram juntos e a missionária foi contando a história, mostrando página por página do livrinho e contando o que significava cada cor. A irmã do Samuelito também estava ouvindo a história, um pouquinho desconfiada, mas estava ouvindo também. Aí então, quando a missionária terminou de contar a história, eles se levantaram, ela estava para ir embora, e então perguntou: "Eu posso orar pelo seu marido?" E um sim, né, bem baixinho, saiu da boca da mãe do Samuelito. E então a missionária começou a orar e pedia para que Deus conduzisse acima de todas as coisas aquela família nos caminhos do Senhor, que eles conhecessem verdadeiramente quem é Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Aí então, quando ela terminou a oração, a mãe do Samuelito ficou com os olhos cheios de lágrimas. E o Samuelito disse que, na verdade, ele já tinha aceitado a Jesus em seu coração. E que o maior desejo dele era que a sua família também tivesse Jesus em seu coração. A mãe de Samuelito não estava zangada como no começo. Muito pelo contrário, ela estava chorando bastante. Aí então, o Samuelito perguntou: "Se a senhora não está triste, nem zangada, de que são essas lágrimas?" E aí? Que lágrimas são essas que o Samuelito perguntou para a mãe dele? O que você acha que é? Fala aí para mim que eu quero saber. Bom, a nossa aula de hoje para por aqui, a nossa história termina aqui, mas não se preocupe, nós teremos mais um capítulo em breve, tá bom? Nos dias que você já está acostumado e já sabe, todas as terças, quintas e domingos às 2 horas da tarde, por esse mesmo meio que você está assistindo agora, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo nosso Instagram, tá bom? Então, não se esqueça de acompanhar, curtir bastante, compartilhar com aquele amiguinho que você sabe que precisa ouvir essa história, tá bom? Vamos então para a nossa atividade de hoje? Um beijo, tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem? E aí, estão gostando da história do Samuelito? Eu também estou gostando muito de conhecer essa história. Será que ele vai conseguir um milagre? E também estamos aprendendo várias coisas sobre o México, sobre a cultura do México. Nós já fizemos comida, nós já aprendemos músicas com o espanhol, exatamente. E também fizemos alguns artesanatos. Hoje nós vamos fazer mais uma comida para você fazer aí junto com a sua família. Nós vamos fazer burritos de pollo. Sabe o que é pollo? Frango, isso mesmo. Em espanhol, frango é pollo. E aí nós vamos fazer em 2 etapas. Na primeira etapa nós vamos fazer a massa. Vamos lá? Para a massa você vai precisar de um ovo, uma colher de tapioca e um pouquinho de sal. E aí nós vamos misturar. Vamos lá? O ovo, a colher de tapioca
e o sal. E aí é só nós misturarmos. Ok, a massa misturada, agora nós vamos levar ao fogo. Vamos lá? Então vamos lá. Eu peguei uma frigideira e só untei com um pouquinho de óleo. Nessa hora, lembre-se de pedir para sua mãe fazer. Aí nós vamos derramar a nossa mistura e espalhar em toda a frigideira. Assim que ela estiver sequinha, nós viramos para o outro lado. Depois que ela já secou de um lado, nós vamos virar. Você percebe que ela vai ficar sequinha porque as bordinhas começam a se levantar. E assim ficou a nossa massa. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte do recheio. Para o recheio de pollo, nós vamos precisar de meio peito de frango desfiado. Você pede para sua mãe cozinhar e desfiar. Uma cebola pequena, picadinha. Um dente de alho e uma cenoura ralada. Nós vamos levar isso na panela para refogar. Olha aí, o nosso recheio então ficou assim. Nosso frango refogado. Eu coloquei alguns pimentões, alguns outros temperos, mas você tempera a seu gosto, tá bom? Eu também pus pimenta. Quem gosta de pimenta pode colocar. Sabia que lá no México eles comem bastante pimenta? Pois é, mas cuidado, hein? Pimenta arde. Agora que o recheio tá pronto aqui, refogado, eu coloquei um pouquinho de pimentão, mais uns temperinhos. Aí você coloca no refogado aquilo que você gosta, tá? E eu tenho aqui também um pouco da nossa guacamole que nós aprendemos para também compor esse recheio do nosso burrito. Vamos lá? Primeiro então eu vou pegar um pouco do recheio de pollo, de frango, que nós fizemos. Por cima eu vou colocar um pouco da guacamole. E aí nós vamos fazer assim, nós vamos dobrar. A ponta vem para o meio, a outra ponta também vem para o meio e nós terminamos enrolando. Ok, olha aí então o nosso burrito. E aí, com o recheio você pode colocar o que você quiser. Queijo, feijão, fazer um molho de carne, como eles fazem lá. E aí, para ficar bonito, nós vamos cortar para ver como é que ficou dentro. Nós vamos cortar na diagonal assim, ó. Vamos ver. Olha aí como é que ficou o nosso burrito de pollo. E agora vem a melhor parte: comer. Pode fazer que eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!